Como sair do loop infinito da culpa? Você sabe se sente culpa? Será mesmo que você não tem culpa? Pelo menos era o que eu achava, até descobrir que sim, eu tinha muita culpa inconsciente. Bom, mas antes de entrarmos nesse tema, seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Kelly e aqui nós falamos sobre fé, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que é importante para nós no dia a dia. E olha, gente, falar sobre culpa é bonito. Eu acho bonito falar sobre culpa, não porque sentir culpa é bonito, mas porque a libertação de quem sente culpa é muito bonita, é linda. Você vê uma pessoa que ela sai de um lugar de escravidão, porque a primeira coisa que a culpa produz em qualquer ser humano é escravidão. Seja uma culpa interna ou uma culpa por algo externo. E eu lembro bem, assim, no meu processo de vida, na minha jornada, que eu tinha um aprisionamento mental, eu tinha muita tristeza. E minha mãe fala que desde pequena eu sempre tinha muito essa tristeza, que ela tinha problemas comigo com essa tristeza. E aí, por um tempo, pesquisando, perguntando mais para ela, eu achei que essa culpa vinha muito da gestação, porque ela teve um processo difícil com meu pai, ela disse que chorou muito na minha gestação. Então eu achei que de alguma forma isso vinha da forma como eu fui gerada. E aqui eu abro um parênteses, né, porque hoje tem a terapia gestacional e que de fato você aprende que a forma como você foi gerada pode impactar na sua vida como um todo. E é muito interessante esse tema, mas aqui não é o que cabia para mim. Com o tempo eu descobri que não era isso. E aqui eu fecho essa aspa. E aí eu comecei a orar, porque eu não entendia de onde vinha tanta tristeza. Eu era muito melancólica. Eu gostava de músicas tristes e eu ficava nesse loop de me sentir mal. E aí às vezes eu consumia álcool e depois eu descobri que no começo você fica muito feliz, aberta, mas depois o efeito disso é mais tristeza no cérebro. E aí eu ficava nesse loop e sofria, e eu tinha pavor de alguma coisa ruim, porque quando alguma coisa ruim acontecia, novamente eu mergulhava nesse loop de tristeza. E quando eu via falar assim, culpa, isso em nenhum momento assim sinalizava algo dentro de mim, não. E eu só sentia tristeza, mas eu achava que isso era qualquer coisa, menos culpa. Até que um dia eu estava orando com Deus e orando sobre sentimentos, né? Que eu queria que Deus me mostrasse por que eu era tão triste, por que eu pensava tanto em não viver mais. E eu queria achar a origem, eu queria que Deus me levasse a esse lugar onde isso nasceu, para que tudo isso fosse desfeito na origem. Porque a gente tem muito isso de olhar para o fruto, mas a gente precisa entender que todo fruto ele passa por folhas, ele passa por caule e ele passa por raízes. E às vezes a gente bate muito no fruto. E em Deus eu aprendi que ele cura raízes, ele vai nas nossas raízes. Então eu sempre oro para Deus pedindo para que ele mostre a raiz daquilo, porque a gente jura que é uma coisa e é outra totalmente diferente. E comigo, nesse caso, foi a mesma coisa. O que eu achei que era, não era nada daquilo. A minha raiz de tristeza, ela estava baseada numa culpa totalmente inconsciente, uma culpa que veio de muito pequena, porque eu vou contar aqui uma parte da minha história. O meu pai, ele casou com a minha mãe e ele já tinha 2 filhos. E na época ele não levou esses 2 filhos para morar com ele. Esses meninos ficaram com a minha avó, porque a mãe deles na época também abandonou eles, foi embora e deixou eles. E não deu mais notícias. E
esses irmãos não conviviam comigo, não moravam na mesma casa que eu. Só morava eu, meu pai e a minha mãe. E eu tinha tudo muito do bom e do melhor. Eu percebia, assim, eu vivia muito bem. E eles não. E quando eu comecei a ter um pouco de entendimento, porque a nossa diferença de idade é bem grande, eu lembro de um dia que meu irmão mais velho falou assim pra mim. Eu me dava super bem com ele, gostava dele e tudo. E um dia ele falou pra mim que ele não podia nem entrar na minha casa direito, porque eu não permitia, se eu não lembrava disso. E naquele dia eu me senti muito mal. E eu tenho essa memória específica. E eu tinha o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. E eu não lembrava desse dia. E ele falava assim, eu não posso nem entrar na sua casa que você nunca deixava. E ele falava assim com uma certa mágoa, sabe? E eu me pedi desculpa pra ele nesse dia. E eu lembro que eu fiquei muito mal com isso. Mas assim, eu não tinha a menor memória daquelas coisas que ele tinha me falado. E aí eu considero que foi nesse dia que nasceu uma culpa no meu coração. Nasceu e firmou, né, nesse dia. Porque eu entendi que eu tinha uma certa culpa por existir. Porque talvez isso foi buscando, tentando entender, né? Gente, não é fácil. Ainda mais quando você tem muito tempo, quando você é muito criança. Mas eu descobri que eu tinha uma culpa por existir. Porque, de alguma certa forma, eu imaginei assim que eu não era digna de ter o pai deles, sendo que eles não tinham o pai deles. Era como se eu tivesse roubado o pai deles. Gente, se não fosse Deus me mostrando isso, me trazendo à memória, eu jamais imaginaria que essa tristeza vinha desse lugar, que esse desejo de não viver vinha desse lugar. E eu lembro assim que eu fiquei em choque na época, porque eu falei, gente, culpa, eu nunca que eu tive culpa. E eu tinha muita culpa, mas era uma culpa assim que eu não me achava digna de existir. Era esse o sentimento que tinha dentro de mim. E aí eu entendi tudo. E eu juro que nesse dia eu orei e eu liberei isso. E ressignifiquei e agradeci a Deus por me mostrar a raiz dessa tristeza, dessa melancolia. E depois desse dia, nunca mais eu tive dúvidas de viver, nunca mais eu tive essa tristeza. Até as músicas que eu escutava, eu parei de escutar porque não faz mais sentido para mim. Porque todos os frutos, eles eram relacionados a uma única raiz, de culpa. E quantas vezes nós, às vezes, não nos perdoamos. E o antídoto para a culpa é o auto-perdão. Você precisa se perdoar. Você precisa perdoar o que você não soube fazer. Você precisa perdoar o que você não soube lidar. Você precisa perdoar a sua fase de vida que não sabia lidar com o que você precisava lidar. É o auto-perdão, a liberação de si mesma desse peso, dessa escravidão, porque a culpa é uma escravidão. E muitas vezes, a maioria das vezes, ela é totalmente inconsciente. A gente sente a escravidão, a gente sente a tristeza, a gente sente o desejo de não viver. Só que a gente jamais imagina que isso vem de um lugar de culpa. Essa culpa, a gente costuma esconder muito a nossa culpa. Porque a gente tem tanta vergonha, a gente tem tanto o sentimento de indignidade, que a gente esconde essa culpa debaixo assim de 7 palmos. E só Deus pode trazer isso à tona. E se você se permitir mergulhar na sua indignidade, você vai achar o lugar da sua culpa. Então, com esse vídeo de hoje, eu trouxe essa reflexão, trouxe a minha história, para dizer como foi lindo essa libertação que estava na minha própria mente, libertação da minha vida, libertação dos meus sentimentos, e como foi lindo sentir que eu era verdadeiramente livre só a partir daí. Até os meus ombros, assim, parece que saiu um peso dos meus ombros. E esse processo foi muito lindo de se viver. E eu tô compartilhando isso aqui hoje para te encorajar a você mergulhar nos seus frutos. Se tem frutos que você não tem gostado, procure em Deus achar as raízes
E se você tem culpa, se perdoe, se libere, se compreenda e se ame, porque esse é o caminho da libertação do Senhor para nós. Se esse vídeo fez sentido para você e você se sentir confortável para compartilhar o seu relato aqui, deixe nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações, porque nós temos vídeos diários aqui e nós nos vemos nos próximos vídeos. Beijo, até mais.